Não dá para emagrecer depois dos 30 porque o metabolismo fica lento. Eu tenho certeza que vocês já escutaram essa frase ou em algum momento da vida de vocês já disseram essa frase. Só que isso é mentira. Não existe nenhuma evidência que mostre que o nosso metabolismo ele mude depois dos 30 anos. Mas existem evidências mostrando que após os 60 anos há uma redução do metabolismo. Isso significa que a sua fisiologia é a mesma. E é por isso que nesse vídeo o que eu vou passar para vocês é algo bem prático. A gente vai desvendar esse mundo do emagrecimento, da recomposição corporal depois dos 30 anos e mostrar o que deve ser feito, principalmente nessa fase da vida, onde a gente tem construção de carreira, uma vida adulta mais consolidada, cheia de compromissos. Fiquem no vídeo até o fim, porque hoje vocês vão sair com várias tarefas aí. Já peguem caneta e papel, inclusive. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique de Mauro e eu sou fundador da Assessoria TDM, que é uma assessoria que atende de maneira online toda a parte de treino, como a parte de dieta e também a parte da mentalidade, que é a mudança do estilo de vida, mudança comportamental. Tudo isso dentro de um único lugar. Esse vídeo ele precisa começar com esse estudo. Eu fiz questão de trazer esse estudo porque muitos de vocês talvez já escutaram ou já pensaram nisso. Chega os 30 anos, o negócio fica difícil. E aí quando a gente não tem resultados, o álibi nessa fase da nossa vida é muitas vezes a idade, coisa que não deveria acontecer. Vamos falar desse estudo que eu acho bastante interessante porque ele foi publicado na revista Science, que é uma das revistas mais importantes que a gente tem quando falamos de saúde hoje no mundo. E esse estudo é extremamente robusto. Ele é detalhista, ele conseguiu investigar que, de fato, a gente tem uma atenuação do metabolismo após os 60 anos. E essa atenuação ela é marginal, é de apenas 1%, e ao decorrer da vida, depois dos 60 anos, isso tende a progredir. Obviamente, a gente tem uma perda metabólica, ou seja, essa perda existe e acontece lá na frente. Não existe evidências que comprovam que a gente tem essa diminuição de metabolismo com 30 anos de idade. Só que nem com 40. Nem com 40, exato, nem com 50. Antes de continuar, só um parênteses que eu acho importante, eu não estou falando de pessoas com patologias, tá? No sentido de patologias que vão modificar o perfil hormonal. Por exemplo, hipotireoidismo. A gente tem evidências mostrando que apenas 2%, um pouco mais de 2% da população tem esse acometimento que pode ter alguma interferência no processo de emagrecimento e diminuição de peso corporal, oriundo da diminuição de gordura. O restante, a gente não consegue identificar nenhum problema hormonal que poderia trazer dificuldades diretas na diminuição de peso, inclusive até a menopausa. Só que para falar da menopausa eu vou deixar um pouquinho mais para frente, tá? Isso explica que todo esse ganho de peso, essa dificuldade de diminuição de peso está justamente associada a questões ambientais, sociais e comportamentais, visto que a gente tem aí 60% da população brasileira entre qual idade, Ju? 18, acima de 18, né? Adultos no caso, né? Então hoje o Brasil adulto, 60% está acima do peso, o que é um dado extremamente alarmante. E a gente tem várias condições patológicas que podem surgir justamente porque essas pessoas estão acima do peso. Agora, voltando um pouquinho no assunto que a gente começou esse vídeo, para eu passar o checklist para vocês começarem a fazer essas anotações e abrirem a visão do que deve ser feito para vocês terem uma redução de peso e construírem um físico não só mais saudável, mas estético, lembrem-se de um ponto importante. A vida adulta é cheia de estresse, tarefas, responsabilidades, e que esse arcabouço, esse conjunto de questões vai mudar, obviamente, a dinâmica da sua vida, da vida de todos vocês. Por isso que, quando a gente passa dos 30 anos, as coisas começam a ficar mais difíceis em relação à saúde e à estética. A gente tem trabalho, muitas vezes a gente já tem família, como é o meu caso, como é o caso do Júnior. A gente tem nossos sonhos, nós temos outras tarefas, não só as tarefas do trabalho, mas tarefas domésticas, tarefas com a família, tarefas em geral. E tudo isso vai ocupando o nosso tempo. E essa ocupação de tempo vai trazendo outros fatores. E um dos principais fatores é a desorganização.
E essa desorganização vai trazer muitas dificuldades, principalmente em fazer dieta e manter uma rotina de treinamento. Por quê? Fisiologicamente falando, o corpo de vocês oxida gordura, mobiliza gordura, constrói músculos como vocês tinham 16, 17, 18 anos, 20 anos de idade. Isso não mudou. Inclusive, o potencial de se ganhar massa muscular, de se reduzir gordura, ele pode ser até melhor agora, depois dos 30 anos. Por quê? Porque a maturidade emocional que vocês têm para levar um processo com mais sabedoria e mais maturidade é muito maior agora, tendo mais de 30 anos, do que quando vocês tinham 16, 17, 18, 19, 20 anos, que a gente era inocente, né, naquela época e tava na loucura ali, né? A cabecinha não era tão boa como é agora, depois dos 30, devido à experiência de vida. E quais são as principais condições que a gente tem que realmente leva a esse aumento de peso? São condições fisiológicas? São condições hormonais? São condições metabólicas? Não. São condições como, primeiro, estresse elevado. Parem para pensar, quando vocês estão estressados, o que vocês costumam fazer? Da maioria das vezes, ou é uma tarefa sedentária, de geração de prazer imediato, é assistir um Netflix, é ficar rodando no celular por algumas horas, ou comida. Esse estresse elevado, ele muda o comportamento. E geralmente esse comportamento volta-se à geração de prazer imediato. O segundo ponto é usar a comida como recompensa por conforto ou por um dia cansativo. De repente você teve uma promoção no trabalho, você sai para comemorar, de repente você teve um sucesso naquele dia, você fez tudo o que você deveria fazer, e aí você quer usar a comida como um reforço positivo. Uma cervejinha, né? Abrir uma cerveja, abrir um vinho ou comer alguma coisa que você gosta. E o contrário também é verdadeiro. Quando vocês têm um dia estressante, um dia onde não foi bacana ou vocês não cumpriram aquilo que deveriam, justamente ou por culpa de vocês ou por culpa do contexto, ambiente, social, etc., vocês também vão buscar o recurso da comida como forma de conforto para gerar esse prazer e amenizar essa frustração. Amortecer, né? Amortecer, exato. A gente quer sofrer menos, a gente quer o máximo de prazer possível, isso faz parte da natureza humana e a gente usa recursos que vão contra a diminuição de peso, a oxidação de gordura, a prática do treinamento. E o terceiro ponto é a falta de organização do tempo e da rotina, foi o que eu disse para vocês, favorecendo o consumo de alimentos ultraprocessados. Quantos de vocês, por exemplo, passa um final de semana deixando as refeições da semana pré-prontas ou realizando a montagem de marmitas? São poucos. Por quê? Chega final de semana, o que vocês querem fazer no final de semana? Vocês querem descansar, como se fosse um merecimento. Tá? Isso acontece comigo, acontece com você também, Ju? Acontece. É normal, é a vida adulta acontecendo. Só que é justamente por conta desse padrão comportamental que as dificuldades de se manter numa rotina, numa dieta, num bom treino, vão ocorrendo, vão surgindo. As dificuldades fazem parte do processo e como adultos a gente precisa atenuar essas dificuldades. E uma outra coisa que na vida adulta acontece muito é o quarto ponto que eu tenho para falar para vocês, que é a baixa qualidade e quantidade de sono. Porque muitas vezes a gente leva trabalho para casa, muitas vezes as preocupações não nos deixam dormir adequadamente, muitas vezes a gente precisa, quem tem filho, né, acordar à noite para cuidar da criança doente, enfim. Então a dinâmica da vida adulta também traz essa deficiência de qualidade e quantidade de sono por conta de diversos fatores. A maioria dos brasileiros tem dificuldade de dormir. A maioria dos brasileiros tem dificuldade de dormir e a maioria dos brasileiros dorme pouco. Péssima qualidade e quantidade de sono. E existem evidências mostrando que quando isso acontece, o aumento do consumo calórico vindo de alimentos pouco nutritivos no outro dia é muito maior. Então a péssima qualidade e quantidade de sono nos faz fazer escolhas menos saudáveis e também nos faz consumir mais calorias do que o ideal. E o quinto ponto, após os 30 anos, o nível de atividade física reduz drasticamente, nós ficamos mais sedentários. Por quê? O foco está na carreira. A gente quer fazer dinheiro, a gente quer construir a nossa carreira, a gente quer resolver os problemas financeiros, queremos constituir família, queremos trazer os nossos projetos, os nossos sonhos para a prática. E isso, querendo ou não, faz com que esse nível de atividade física diminua também. Além disso, não dá para comparar um adulto de 30, 35, 40 anos ou mais com uma criança. Uma criança que precisa, por exemplo, pegar um copo d'água, ela sai do lugar que ela está, ela vai correndo até o bebedouro para tomar água. Um adulto, ou ele pede para alguém trazer o copo d'água,
Para ele, traz um copo d'água aí, você já tá aí perto e tal. Ou então ele vai andando. Ou às vezes ele nem vai, ele nem toma água por preguiça de levantar e ir pegar um copo d'água. A mesma coisa para banheiro, a mesma coisa para coisas simples do dia a dia. E quando somadas dentro de uma semana, isso faz muita diferença. Imagina uma criança quantos sprints ela dá em uma semana, né? Você é pai também, né, Ju? Não, o nosso filho, não o meu do Ju, meu da minha esposa, para o pessoal entender. Sim. O meu da minha esposa, o Noah, qualquer coisa que ele faz, ele tá correndo, ele tá pulando. Às vezes ele vem, ele começa a treinar no sofá, que ele consegue pular do sofá do chão pro sofá, do sofá pro chão, e ele corre. Não dá para comparar isso. Então, essas pequenas atividades físicas com algum grau de intensidade, elas fazem muita diferença. No gasto... Hoje em dia você vai de carro, né? Exato, no gasto energético do indivíduo. Exatamente. O adulto ele vai de carro para os lugares, então esse gasto energético diminui. E por último, já falei, o sexto ponto, os objetivos financeiros superam os objetivos estéticos. Como emagrecer depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50 e até depois dos 60. Existe uma regra básica, existe um princípio básico que todos vocês podem utilizar, não importa a idade. O primeiro fator é organizar uma dieta em déficit calórico. Como isso funciona? Começa da onde? Como o metabolismo de vocês é normal, como a fisiologia de vocês funciona normalmente, ao menos que vocês tenham uma patologia identificada e essa patologia seja realmente, ou melhor dizendo, que ela interfira diretamente no metabolismo de vocês, aí sim pode ser que existam alguns ajustes. Mas se não, se vocês têm sobrepeso ou obesidade ou querem perder alguma gordura, é exatamente isso que vocês têm que fazer. É seguir uma dieta deficitária em calorias, é comer menos calorias do que o corpo de vocês gasta. Para isso a gente precisa calcular o GET, que é composto de taxa metabólica basal, gasto energético das atividades e também o efeito térmico dos alimentos. Cada um desses fatores compõe o GET, que é gasto energético total. Taxa metabólica basal é quanto o corpo de vocês gasta para sobreviver, fazer as atividades naturais do próprio corpo, as atividades orgânicas do próprio corpo, como por exemplo respirar, coração bater, corrente sanguínea funcionar normalmente, etc. Tá? Gasto energético das atividades é tudo aquilo que é gasto no movimento físico, o fato de levantar de um sofá até o fato de fazer um agachamento na academia. E o efeito térmico dos alimentos é o quanto vocês gastam para digerir aquilo que vocês consomem. Então, essas três unidades formam o GET. E dá para conseguir isso fácil na internet? Dá para conseguir, exato. Vocês podem conseguir isso na internet, para vocês terem uma ideia, tá, de quanto... Exato, vocês podem procurar aí no Google tranquilamente que vocês vão ter acesso a isso. Um cálculo interessante para fazer o cálculo, uma parte do cálculo do GET é a fórmula de Hermes-Benedict, que mostra basicamente uma linha base do GET de vocês, tá? A partir disso se reduz as calorias, ponto. Come menos do que o GET, ponto. E quanto de redução? Vocês podem começar de 300 até 500 calorias. Já é o suficiente para vocês terem essa diminuição de gordura corporal. A distribuição dos macronutrientes, que são carboidratos, gorduras e proteínas, ela é muito importante também, por isso eu vou passar uma informação. Depois de se calcular o GET, vocês precisam tomar como base o consumo de proteína. E só vem depois o carboidrato e a gordura. E a base do consumo de proteína é 2 gramas por quilo de peso corporal. Então, se vocês pesam 70 quilos e vão consumir 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, são 140 gramas de proteína. Isso significa 140 gramas de frango? Não, porque a gente tem as proteínas dentro do alimento e não aquele alimento ser tudo proteína. 100 gramas de frango vai ter, em média, de 30 a 32 gramas de proteína, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí depois vem adicionando os carboidratos e as gorduras até completar a quantidade de calorias para vocês terem aí aquele déficit, aquela quantidade de calorias abaixo do GET. Ponto. Isso vai fazer qualquer pessoa perder gordura e perder o peso, porque se você perde gordura, automaticamente você também tem a probabilidade de se perder um peso. Ao menos que você ganhe muita massa muscular, aí o peso se mantém, mas há a probabilidade de se perder o peso, tá? Mas não existe nenhum estudo mostrando que o metabolismo, a fisiologia do corpo, nada disso vai interferir no processo de emagrecimento depois dos 30, 40, 50 anos. A gente tem uma redução marginal de 1% depois dos 60 anos de idade. Então, essas crenças podem ser álibis que muitos de vocês usam para não fazer o que deve ser feito.
Um outro ponto é a prática de musculação. E essa prática de musculação, ela deve ser importante por quê? Depois dos 30 não, depois dos 40 não, depois dos 50 alguma coisa nesse sentido acontece, depois dos 60 acontece com mais intensidade, que é a sarcopenia, que é a diminuição do tecido muscular de forma natural. Nós vamos perdendo o tecido, é normal, no processo de envelhecimento. E a musculação é como se fosse a fonte da juventude. Isso é, vocês vão manter a qualidade muscular e esse músculo vai ser metabolicamente ativo, o que vai fornecer muito da atividade, aliás, vai favorecer muito da atividade do metabolismo basal para a gente ter a manutenção dessa musculatura. E isso auxilia vocês no processo de recomposição corporal, que é retirar a gordura do corpo e melhorar a massa muscular, colocar a massa muscular no lugar, o que traz uma estética e uma saúde melhor. Tá? É isso. Anotaram? Então, GET, déficit calórico, proteínas, musculação. Uma proporção interessante entre musculação e aeróbio. 70% musculação, 30% aeróbio. Ou seja, a cada 70 minutos de musculação, 30 minutos de aeróbio. Eu quero que vocês assistam um outro vídeo, que eu acho que é bastante interessante, que vai falar dos princípios de musculação. Ô, Ju, coloca esse vídeo recomendado, que é o vídeo de como perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, para o time ver aqui, tá? Além desse vídeo, a gente tem outros dois que é bem interessante, tá? Que é aquele vídeo da técnica, que fala do TASSE, e também tem um outro vídeo que fala da mentalidade. Mas eu quero... Vamos deixar esses dois vídeos na descrição. Assistam esse vídeo recomendado, eu acho que vai fazer muito sentido para vocês. Mas vamos parar com essa busca de álibis, que depois dos 30 não tem comprovação nenhuma que o metabolismo de vocês é mais lento. Meu nome é Henrique de Mauro, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Dúvidas? Não esqueça, deixa no comentário aí. Um abraço.